E nessa noite eu quero conversar com vocês, queridos, sobre um tema que é compromisso. Parece até uma trilogia, né? Comunhão, comunidade e compromisso. Mas não é bem isso. É quase isso. Um tema que tem sido deturpado por Satanás ali no mundo, fora da igreja. As pessoas têm invertido os valores de casal, os valores de família, os valores de pai e filho, os valores do trabalho, os valores da mordomia do seu tempo. Os valores são invertidos também no cuidado financeiro. E infelizmente, esse comportamento, essa falta de compromisso, quero colocar assim, tem também atingido alguns corações dentro da igreja. Esse pensamento tem também atingido alguns corações dentro da igreja. E esse comportamento, ele tem sido uma forma de até bloqueio de algumas pessoas, porque taxa esse compromisso como um legalismo, como um autoritarismo. Não, eu não preciso ter compromisso. Jesus me libertou. Eu já ouvi isso. Quando entendemos que a mudança ela é de dentro para fora, as coisas mudam. A mudança começa em mim. A mudança começa em você. E aí eu quero aqui tomar nessa mensagem um slogan do ministério do MPC. Tudo muda quando você muda. Nós queremos mudar o mundo, nós somos muito bons em apontar o dedo para o outro, para o problema do outro, para o pecado do outro, para o defeito do outro. Mas aqui está a maior luta e nós devemos vencer. Nós precisamos mudar internamente para que essa mudança ela transpareça, ela transborde para o ambiente que você está. Precisamos nos arrepender, em nome de Jesus, de algumas práticas que temos feito. Algumas delas concorrem com Deus. Algumas delas são colocadas como um ídolo que concorre com Deus. E a Bíblia nos diz que nós não conseguimos, nós não podemos, não é aceitável que nós cultuemos a dois senhores. Ou você adora a um, ou você se sujeita e adora, ama ao outro. E isso você já sabe. A Bíblia fala com relação a nós, voltando na questão que eu falei de comunhão, comunidade e compromisso. A igreja, a Bíblia fala sobre nós, os cristãos, os crentes no Senhor, que somos feitos para ser três coisas, três propósitos como cristão. E eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 2, 18 até o 22. Efésios 2, aleluia. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Deixa eu dar uma pausa. Você já viu esse texto em algum lugar? Tem um outdoor que deve medir uns 10 metros aí na frente. Está lá esse texto. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo. Nele
fomos firmemente unidos, construindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Ainda para colaborar com esse texto, Romanos 8:29, ele diz que somos adotados como filhos por intermédio de Cristo. Ainda, para colaborar com esse texto, você não precisa abrir, não se desespere. Primeira carta aos Coríntios 6:19. O seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado pelo próprio Deus. Então esse texto de Efésios, Romanos e Coríntios que eu li, ele diz duas coisas. Primeira coisa, que nós somos chamados, nós fomos criados para ser. Está lá no banner, lá na frente, lá no outdoor. Família de Deus. Eu não sei como é a sua família. Eu não sei qual é a sua influência que você recebeu dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, enfim, dos seus irmãos. Não sei como é. Mas nós somos chamados para ser a família de Deus. Romanos, aqui o texto que nós lemos, diz que em Jesus, por causa de Jesus, nós fomos adotados. Nós fomos colocados dentro dessa família. E aí não importa como é ou como era a sua família. Em Deus, nós temos esperança de viver uma família de muitos irmãos, com muitos irmãos. Outro propósito dentro desse texto é que nós somos casa do Espírito Santo. Nós somos habitação do Espírito Santo. Você foi criado, você foi chamado por Deus para ser a habitação do Espírito Santo. Casa. E casa dá essa conotação de ambiente de intimidade, né? Você em casa, você usa até as roupas diferentes do que você tem a roupa de sair, a roupa de ficar em casa. Não é? Olha só lá na minha casa que é assim. Ou seja, você tem um pouco mais de liberdade, certo? O Espírito Santo, ele precisa ter essa liberdade dentro de você, que é a casa dele. Mas eu não quero pregar sobre essas duas coisas. Nós somos família e nós somos casa. Família para Deus, mas casa para o Espírito Santo. Mas em Jesus, queridos, eu e você somos chamados para ser corpo. Eu e você somos chamados para ser igreja do Senhor. Percebe que família de Deus, a adoção é individual. E você se torna filho. Você tem um relacionamento pessoal com Deus, através da filiação. Para o Espírito Santo, você é casa, habitação. E você tem esse relacionamento direto com Ele. Mas para ser corpo, você precisa da pessoa que está do teu lado aí, ó. Você precisa de outros membros. Sozinho, você não é corpo. Para Jesus, nós fomos feitos corpo. E essa semana eu estava orando. Eu sempre me descabelo quando eu vou subir aqui, né? Eu vi a pregação do Brian semana passada que eu não estava, semana retrasada, antes da Páscoa, né? Que eu não estava. Ele falou, subir aqui não é fácil, dá aquele desespero, dá aquela tremedeira. E que bom que tem essa tremedeira. Ele falou, eu quero usar da mesma forma. Não é fácil. E cada vez que eu tenho que subir aqui, irmãos, é difícil, é uma luta, viu? Vocês me entendem, vocês vão me entender um dia. Mas
orando, buscando de Deus, eu acordei pela manhã com uma palavra, uma frase. E essa frase dizia assim: batismo no corpo. Batismo no corpo é uma matéria que nós passamos na escola de teologia. Eu e o pastor fizemos a mesma escola. E tem 6 meses estudando sobre isso. E eu acordei com aquela, batismo no corpo. Tá bom, né? Vamos ver o que o Espírito Santo quer falar. E eu me lembrei deste texto que fala sobre. Eu quero que você abra comigo, por favor, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. A partir do 12. Depois você lê o capítulo inteiro, mas eu quero ir direto ao ponto. Primeira carta aos Coríntios 12, 12. Até o 27. Vamos lá? Amém? O corpo humano tem várias partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres. Eu quero colocar aqui também, entre parênteses, alguns são de Ponta Grossa, alguns são lá de Rio Negrinho, alguns são lá de Ivaí, alguns são de Faxinal, eu sou de Faxinal. Alguns são mais altos, alguns são mais baixos, alguns são mais magrinhos, outros são mais cheinhos. Uns são sorridentes, outros são um pouquinho mais fechado, mais sério. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte deste corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixaria de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixaria de ser parte do corpo? E se o corpo fosse todo olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte? O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Você precisa desse irmãozinho que está do seu lado aí. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Aleluia. Você precisa aí desse bonitinho que está do seu lado aí. Você precisa. Existe algo nele que te completa, que te ajuda, que te coloca para cima, que te ensina. Precisamos entender o nosso propósito espiritual de ser corpo.
Precisamos saber que este corpo é o corpo porque ele vive em comunidade e comunhão com Deus. Deus tem um corpo, o Senhor Jesus tem um corpo, e esse corpo se chama igreja. Igreja do Senhor Jesus. Inclusive, como eu falei, né, se você quer saber mais sobre a comunidade e comunhão, tem mensagem no YouTube, né, que os pastores já pregaram, então você pode ver ela de novo. E para falarmos de compromisso, uma palavra que me chama a atenção nesse texto que lemos é justamente 12:13. Nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. Romanos 6,4 diz: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Falando de batismo, né? Batismo nas águas, o pastor falou aqui sobre a necessidade do batismo. Paulo usou a mesma palavra para dizer sobre a importância desse batismo no corpo. Estar batizado no corpo é ter um compromisso de servir uns aos outros em amor. Esse compromisso, ele precisa primeiro estar fundamentado dentro do teu coração com as verdades imutáveis de Deus, os fundamentos da fé cristã. Você precisa entender que Deus é único, único e suficiente. É o Criador de tudo. Você precisa entender, para ser batizado no corpo, que o Senhor Jesus, Ele é o Filho de Deus, prometido às nações, e que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Para caminhar nessa verdade, você precisa entender dentro de você, porque começa dentro de você, você precisa entender que o Espírito Santo é primordial, é o nosso amigo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a verdade de Deus para nós. Nós precisamos entender. E por isso, nós temos compromisso. E a palavra compromisso, ela quer dizer no dicionário comprometimento, acordo, um pacto, uma aliança. É isso que é compromisso. E aí eu quero fazer uma conexão entre as duas palavras. Compromisso e o batismo. Para nós, igreja, batismo é um compromisso, amém? Não é um compromisso apenas com a igreja em si. Não é apenas um ato público, mas é um compromisso espiritual com o nosso Pai. E nós reconhecemos isso. Como diz ali o texto de Romanos que eu li, no batismo nós somos mortos assim como o Senhor, mas também ressuscitados através dele, por ele e para ele. E aí Paulo vem e fala que nós precisamos ser batizados no corpo. E aí? A principal marca nos primeiros cristãos é que quando eles criam na mensagem de Jesus, quando eles aceitavam, reconheciam as boas novas, é que eles eram batizados. Ele não começava a ir para a igreja, ele não começava a ir para o retiro de casais, retiro de família, não sei o quê. A palavra de Deus diz que cria e era batizado. Depois se desenvolvia nas outras coisas. A importância desse batismo, esse compromisso, o batismo nas águas. E, gente, Paulo usa essa mesma palavra, muito sabiamente, para trazer importância ao nosso compromisso com o corpo, com a igreja. A palavra ali na raiz grega é bapto, baptizo, que quer dizer mergulhar, afundar, imergir, aprofundar. Para definir como deveria ser o nosso envolvimento com a igreja do Senhor, com o corpo. Ao mergulhar na igreja, eu me torno corpo, e sendo corpo, não há meios de me desligar de Cristo. Se eu pudesse
me permita parafrasear o texto de 1 Coríntios 12, 13. Mas todos nós fomos mergulhados, imersos, aprofundados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber deste mesmo Espírito. O sentido que eu quero que você entenda é que eu não estou falando que você precisa se batizar de novo, tá? Não é isso não. Mas que você precisa ter compromisso. Que você precisa estar imerso, mergulhado neste corpo que se chama igreja. No corpo de Cristo. Você tem relacionamento com o Pai sendo família. Você tem relacionamento com o Espírito Santo sendo casa. Mas você precisa se relacionar com Jesus, com Cristo, através do corpo. Sendo corpo. E para ser corpo, você precisa ir dessa pessoa bonitona que está do teu lado. Simpática, maravilhosa. Que o Senhor ama. Você também ama. E hoje ainda há quem diga, eu amo Jesus. Oh, como eu amo Jesus. Mas eu não quero ter compromisso com a igreja. Eu não quero ter compromisso com o corpo. Não, eu tenho a minha fé. Eu creio em Jesus. Jesus. Mas eu não me relaciono. Mas eu não tenho compromisso. Eu não mergulho, eu não me envolvo. Eu não estou imerso no ambiente da igreja, na comunhão com os irmãos, na unidade com os irmãos. Há também aqueles que não dizem isso. Também tem. Aquele irmão que não fala isso. Mas as suas atitudes demonstram. E as atitudes gritam de que ele não gostaria de ter compromisso com ninguém. Não gostaria de ter compromisso com a igreja. Está afastado do corpo. Afastado do corpo. Estando afastado do corpo, me digam vocês que entendem muito mais de medicina do que eu. Se eu corto a minha mão, por exemplo, e ela não é novamente costurada aqui e tal, né? Para ser implantada novamente. O que acontece com a minha mão? Vai morrer, né? Vai morrer. Eu vi um vídeo essas semanas atrás, de uns búfalos, lá no Instagram. E daí tinha uma manada, eu acho que é manada, sei lá, um bandão de búfalo. E tinha os leões, as leoas e tal, e daí eles correm, espalham a manada para pegar o mais frágil, né? E o mais frágil era um pequenininho lá. E o leão foi lá, pegou. Enquanto ele estava ali lutando e tal, a manada ficou meio de fora. De repente eles começaram a chegar e resgataram aquela criatura, aquele coitadinho que estava com a sua vida quase por um fio. Ia morrer, ia virar comida de leão. E aí eu vi ali aquela manada protegendo aquele mais fraco. E aí os leões, querendo entrar, e eu via eles de frente, sempre protegendo. E aqueles leões, leoas, não conseguiram pegar novamente aquela presa, porque aquele bichinho lá estava imerso dentro da manada, protegido dentro do corpo, protegido dentro daquele ambiente de segurança. Sabe, meu irmão, a igreja, ele precisa ser para mim e para você esse ambiente de segurança. Muitos procuram nos seus amigos lá fora, procuram se desestressar através de bebida, cigarro, bebedeiras, baladas. Mas o lugar de segurança é dentro
do corpo. O lugar de segurança é em Jesus. A alegria completa está em Jesus. A alegria que você não consegue entender, mas que você consegue experimentar, mesmo quando tudo parece estar fora do lugar. É em Jesus, é no corpo. A comunhão com Jesus implica automaticamente em compromisso com Ele. Nós não conseguimos nos desvincular da cabeça. Não dá. Jesus, Ele nos quer por inteiro. O desafio desses dias, irmãos, como igreja, esse desafio é individual. Você que está aí recebendo essa palavra, ele é para você. É para mim. Eu preciso estar mais perto. Eu preciso de mais apoio. Ou eu preciso apoiar mais alguém. Existe alguém que necessita de uma palavra que está comigo. E eu preciso estar lá. O nosso corpo foi projetado por Deus para andar em unidade, harmonia de ações e de sentidos. Esse conjunto de ações, ela se chama na medicina de praxia. Eu tinha esperança a Renata trabalha numa clínica ortopédica e ela acho que entender bem essa situação de corpo, né? Mas chama-se praxia e vem do grego praxis, que quer dizer ação. A ação, a harmonia do nosso corpo. Eu estou aqui caminhando e eu estou exercendo a praxia do meu corpo. O meu cérebro diz para eu caminhar para a direita e eu caminho. Diz para eu caminhar para a esquerda, eu olhar para frente e ele faz. Feche os seus olhos onde você está. Alguns têm dificuldade, né? Mas pode fechar, não tem problema não. Agora abre, olhe bem para mim. Olhe bem para mim. Você sentiu dificuldade de fazer isso? Sim ou não? Não, né? Porque isso é uma função tão normal do seu corpo, tão trivial, tão... Você abre o seu olho e fecha desde o dia que você nasceu, né? Olha só, abriu o olho. Isso é a praxia do corpo. É o movimento natural, sem fazer esforço, onde o corpo obedece naturalmente aos impulsos, às ordens, às direções. E aí eu disse para você aqui, fecha o olho, e você fechou o olho. Entrou pelo seu ouvido, chegou no seu cérebro, na sua cabeça, e a sua cabeça deu ordem para os seus olhos fecharem. Depois eu disse, abre, e você ouviu, veio para a cabeça, para o cérebro, para quem manda no seu corpo todo, e você abriu o olho de novo. E isso me ensina a praxia do corpo, a praxia do corpo de Cristo. O texto de 1 Coríntios 12 que nós lemos, ela reflete claramente o movimento do corpo, a praxia. Ou como diria o meu irmão exegeta, a praxis cristã. O movimento natural. Sendo assim, todos nós dentro desse corpo que se chama Igreja de Jesus, tem uma função específica. E o corpo se move naturalmente dentro dessa habilidade que você tem, que é única. Você já se perguntou, meu irmão, sobre o seu chamado ministerial? Você já orou a Deus pedindo direção quanto a isso? Qual o seu dom espiritual? Como Deus quer que você haja? Você já orou? Será que você consegue enxergar dentro do seu irmãozinho, da sua irmãzinha, do seu amigo, lá no seu grupo 242, aquilo que o texto de 1 Coríntios 12, que nós não lemos
né? Mas ele fala sobre o dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de fé, dom de curar, operação de maravilhas, dom de profecia, discernimento de espíritos, falar em novas línguas, interpretar as línguas. Essa é a ação do corpo. Será que você consegue enxergar em alguém do seu grupo, da sua igreja, isso? Certamente Deus já te deu, já está aí em você, aquilo que Ele te projetou para fazer. Você nasceu com o projeto pronto. Você precisa se colocar à disposição dEle para fazer, trabalhar, exercer, tocar as outras pessoas. E isso é a praxia do corpo. Esse corpo que se movimenta, que toca uns aos outros, que abençoa uns aos outros, que um faz o outro crescer, exorta, traz para perto, corrige, direciona. É o corpo. É o corpo. Além desse movimento de serviço, nós vemos a disposição dos irmãos também em trabalhar dentro da casa de Deus. Isso também faz parte dessa praxia, desse movimento. Para você estar aqui, por exemplo, sentado bem bonito nessa sua cadeira aí, hoje à tarde, por exemplo, o irmão Marcos esteve aqui à tarde, abriu as janelas, deu uma olhadinha nos banheiros, alinhou as cadeiras, deixou tudo cheiroso, bonito, porque ele ama fazer isso para o Senhor, mas ele toca você. Nós temos uma escala da portaria, aí os irmãos, por coincidência, né, é o mesmo irmão Marcos e a irmã Susan, mas temos uma equipe que, ao você chegar na igreja, ele sorri para você e diz: que bom que você veio, seja bem-vindo, meu querido. Entre, seja bem-vindo. O corpo se movimenta, o corpo age, o corpo caminha, glorificando ao Senhor. E não buscando glória própria, reconhecimento próprio. Eu sei que o Marcos, eu estou citando o nome dele aqui, ele está lá, assim, ó. Não quero ser visto. Mas o desejo do meu coração é que Deus honre, não apenas a vida do irmão, a sua família, mas de todos que fazem com que este culto aqui aconteça. Os que trabalham, que vêm durante a semana, a pastora Bia vem aqui durante a semana, né? Organiza tudo com amor, com cuidado, com zelo. Isso também faz parte deste movimento do corpo. Mas além disso, nós também precisamos buscar em Deus o nosso chamado ministerial. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres. A ação dos 5 ministérios que o Senhor projetou para fazer parte da sua igreja, agindo dentro da vontade dEle. E aí eu vou além. Muito legal. Uma bênção. A organização do culto, por exemplo. Mas isso é aqui. Mas no seu dia a dia, você é um apóstolo. No seu dia a dia, no seu trabalho, você é um evangelista. No seu dia, no seu trabalho, você é aquele que apazigua, o pastoral. Ou você é o profeta, ou você é aquele que ensina, que tem paciência, que chega, ensina. Você tem o ministério de Deus aí, já está aí, já está em você, fazendo parte desse corpo que se chama igreja. Os 5 ministérios são dados por Jesus, eles estão em toda a igreja, não apenas nos púlpitos. A mentalidade hoje é assim: eles são os pastores, ele lá é o evangelista, ele lá é o mestre, aquele que ensina, ele lá, e eu aqui não, não tenho isso não. Eu quero dizer para você que você tem sim.
Você foi chamado pelo Senhor Jesus. E esse ministério está disponível para você. E eles são dados a você, meu irmão, para alcançar os perdidos. E para edificar os alcançados. No seu dia a dia. Dentro da igreja. Sendo corpo lá fora também. Alcançando uma extensão do Senhor. Eu quero ler um texto de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, do 11 ao 16. Eu vou dar uma aceleradinha, tá bom? Ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Ao invés disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Existem os 5 ministérios, as 5 ordenanças de Cristo para a igreja. E no final desse texto ele diz assim: cada parte do corpo, ao cumprir a sua função específica, ajuda os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Você tem uma função específica que me edifica. Você tem uma função específica que edifica o irmão que está aí do teu lado. Você tem uma função, uma unção, uma capacitação que vem de Deus, que me ajuda a crescer, a me desenvolver, que toca a vida do teu irmão aí do teu lado, e ajuda a se desenvolver de forma saudável em amor. Todos nós temos esse chamado dentro da igreja. Como disse, eu repito, esse chamado não está em cima da plataforma. Esse chamado está no corpo. Porque o texto de Coríntios lá diz que o corpo não é feito de uma parte só. Então a igreja não é feita só do púlpito, só do pastor. Ela é feita de várias partes. E isso te livra, meu irmão, da dependência. Porque o poder de Deus opera também através de você. Ele fala, Ele liberta, Ele traz cura, Ele traz conserto, Ele traz avivamento, Ele traz esperança. Mas isso tudo está aí, ó, dentro do teu coração, dentro da sua vida, dentro daquilo que o Senhor já colocou aí. Já colocou aí. Eu penso que no máximo, eu como pastor preciso ser um ativador daquilo que já está aí. Aquele que te incentiva, que te ajuda a despertar, que te ajuda a acreditar no potencial que você tem, naquilo que o Senhor já te deu, já liberou, já fez. E quando eu e você, nós agimos de acordo com a função, com a unção que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, o corpo todo é beneficiado. Para que sejamos eficientes na praxia, no movimento saudável do corpo, eu e você, antes disso precisamos nos comprometer. Precisamos ir mais fundo no relacionamento com o Senhor.
eu preciso entender que mais eu preciso do meu irmão do que ele de mim. No grupo 242 eu dizia para os meus irmãos, gente, quando você falta num grupo, quando você falta num culto, eu posso não fazer falta para você, tudo bem, legal. Mas eu quero dizer que você faz falta para mim. Tempos atrás eu conversei com o irmão que estava meio sumido. E eu cheguei e falei, cara, olha aqui para mim. Foi na época do retiro, né? E ele falou assim, o quê? Vai falar que eu não fui no retiro, né? Querendo cobrar. Eu falei, não, cara, quero dizer para você que você faz muita falta para mim. Foi o cara que quando eu cheguei na igreja, foi o melhor abraço que eu recebi. Foi um abraço que me ajudou a me convencer a estar aqui, fazer parte desse corpo. Eu percebi o amor de Deus naquele abraço. Um abraço pastoral, sabe? Eu me senti amado. E aí eu disse, irmão, eu sinto falta de você. Você é importante para mim. Pode ser que eu não tenha a mesma importância, mas você é. Né? E eu quero que você sinta isso. Você é importante para alguém que está aqui. Você carrega algo dentro de você que pode mudar a história, pode definir o destino, pode trazer luz na vida de algumas pessoas. Pode ser o motivador, o despertador, para que algo de Deus aconteça. Eu quero que você se coloque em pé agora, em nome de Jesus.